Olá, sou Cláudia Lolita, diretora da Claque Contabilidade, e hoje vamos falar de um assunto que surgem muitas dúvidas entre os nossos clientes e os internautas. Fica ligado até o final desse vídeo que você vai ficar por dentro de tudinho sobre o contrato de estágio. Por isso, o nosso tema de hoje é contrato de estágio. Como funciona? Qual a duração? O que diz a lei? Quais são as regras? Vamos lá? Então, gente, pessoinhas do meu coração. Há alguns anos, as grandes empresas, já notaram que ter estagiários dentro da sua companhia pode facilitar o dia a dia do funcionamento das atividades, além de trazer inúmeros benefícios. Embora seja um assunto muito comum no ambiente de trabalho, muitos empregadores ainda não sabem o que deveriam saber, sobre o contrato de estágio e como realizar isso da melhor forma. Tanto as empresas quanto para o futuro estagiário, isso fica assim um pouco confuso. Mas isso, gente, porque ao contrário de muitas pessoas pensam, apesar de ser um tema bastante conhecido, também existem muitas dúvidas e tópicos que devem ser esclarecidos antes que a sua companhia decida o que fazer, já que a lei traz certas exigências. Se você não está por dentro de todas as regras que você deve seguir e quer descobrir qual é a importância de um estágio ou de um estagiário, acompanhe esse vídeo até o final, hein? Mas afinal, Cláudia, o que é exatamente um contrato de estágio? Ainda que existam muitos tabus, contratar um estagiário tem diversas vantagens, como levar à companhia alguém que pode ser construído sobre a visão da própria empresa desde o começo da sua vida profissional. No entanto, pessoinhas, para isso é preciso fazer um contrato de estágio, que é justamente a formalização da contratação do profissional para aprendizado e atender tudo que isso engloba e exige da empresa. Primeiro, é importante que a empresa saiba que esse tipo de contratação de estágio não é regida pela CLT. O que é CLT? Consolidação das Leis do Trabalho. E não tem valor fixo de remuneração pré-estabelecido. Sendo assim, gente, fica a critério da empresa. A validação dessas contratações é regulamentada exclusivamente pelo contrato de estágio, que se chama termo de compromisso de estágio e convênio de concessão de estágio. Mesmo que muitos empregadores não tenham conhecimento, o contrato de estágio pode ser assinado fisicamente ou eletronicamente pela empresa, pelo estudante e pela instituição de ensino do aluno. Porém, existem algumas diferenças entre essas opções. Se a companhia optar por assinatura física, o documento terá que ter 3 vias e serão assinados pela parte contratante e pelo estudante e, em seguida, esses papéis serão levados à instituição de ensino pelo próprio estagiário. A faculdade fica com uma dessas vias e devolve as outras 2 assinadas para que o estudante fique com uma e a empresa que contratou o estágio fique com outra. Agora, se ambos escolherem pela assinatura eletrônica, o procedimento será através de certificadora digital que enviará e-mails às partes interessadas. É aquele famoso contrato eletrônico, Mas, Cláudia, o que diz a lei sobre o contrato de estágio? Gente, a lei número 11.788 de 08, ela é a chamada nova lei do estágio, é que as empresas usam para regulamentar tudo que o contrato de estágio dentro dessas companhias, dentro das empresas. Existem diversos pontos importantes na lei que devem ser destacados e eu vou te destacar agora. Qualquer estudante que estiver frequentando o ensino da modalidade profissional de educação de jovens e adultos, ensino médio ou superior, escolas de educação profissional ou especial podem ser estagiários. Para a oficialização desse acordo, gente, a firma que está contratando e o contratante, o contratado, devem assinar o termo de compromisso do estágio. O período do estágio é até 2 anos em uma única companhia.
Passado esse tempo, gente, o contrato só poderá ser renovado se o estagiário for pessoa com deficiência, tá? Não é necessária a anotação em carteira, mas caso a empresa queira, ela deverá ser feita na parte de anotações gerais, com informações como curso e instituição de ensino, qual o concedente, qual o período do início e término desse estágio. Pessoinhas, é obrigatório que a empresa forneça ao estudante estagiário um seguro de acidentes pessoais durante todo o período do estágio. E vocês me desculpem, não é baratinho esse seguro não, tá? Ele deve ter cobertura para morte e invalidez permanente causadas por acidente, seja ele de forma total ou parcial, ok? Os estagiários que continuarem na mesma empresa por mais de um ano têm direito a férias, gente, 30 dias após o término desse período. Sempre que o período do estágio for menor que um ano, ele terá direito ao descanso proporcional. E atenção, caso o estágio seja remunerado, as férias também serão. Só não tem aquela garantia de 1/3, porque aquele 1/3 é constitucional para funcionários regidos pela CLT, ok? Os profissionais liberais, devidamente registrados nos conselhos de fiscalização profissional, também podem ser estagiários, tá, gente? Porque ele pode estar fazendo uma pós-graduação, ele pode estar fazendo algum tipo de curso ou outra faculdade, ok? O empregador precisa ter um profissional que será responsável por supervisionar o estagiário e ele só poderá ser encarregado por, no máximo, 10 estudantes por vez, ok? A divisão da jornada de trabalho precisa receber uma atenção especial e é fundamental que ela seja da seguinte forma, gente. Estudantes de educação especial ou ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, 4 horas diárias e 20 semanais. Ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta vezes 5 dá 20. 4 vezes 5 dá 20. Estudantes do ensino médio regular, educação superior e profissional, 6 horas diárias e 30 horas semanais. Estágio relativo a cursos que alterem a teoria e prática, alternem, teoria e prática, 40 horas semanais, ok? Gente, e atenção ao limite de estagiários, porque ele varia de acordo com o quadro de funcionários, ok? Um estagiário para empresas com pelo menos um empregado. Se você tem um empregado, você só pode ter um estagiário. Até 2 estagiários para empresas que tenham de 6 a 10 empregados. Até 5 estagiários para empresas que tenham de 11 a 25 empregados. E até 20% de estagiários para empresas com mais de 25 empregados, ok? Vale dizer, gente, que essa regra não se aplica aos estágios de nível superior e de nível médio profissional, ok? São exclusivamente para estagiários de nível médio regular. Gente, semestralmente, a firma contratante terá que entregar na instituição de ensino uma avaliação para atividades diárias realizadas pelo estagiário. No término do treinamento, o estagiário também deve entregar à instituição um relatório com o resumo dos afazeres executados. Vocês estão vendo que tem toda uma sistemática, tem todo um processo, um procedimento para ser adotado junto com o estagiário. Não é só você pegar o filho da sua amiga, colocar na sua empresa e achar que é assim que é um estagiário. Não é assim, tá, gente? Tem toda uma regulamentação, tem que ser respeitado. Mas, Cláudia, o que deve constar nesse contrato de estágio afinal? Gente, mesmo que pareça um processo bem complicado, regularizar um contrato de estágio é mais fácil que muitas empresas pensam. E para isso, se você seguir todos esses requisitos direitinho, a firma vai precisar ter o seguinte: dados de identificação de ambas as partes, incluindo cargo e função de superior do estágio e do orientador da instituição de ensino, ok? Em questão. As responsabilidades de cada uma das partes. Objetivo do estágio, definição da área do estágio, plano de atividades com vigência, jornada de atividades do estagiário, definição do intervalo na jornada diária, vigência do termo, ou seja, início e fim do estágio que eu falei para vocês no início do vídeo, motivos de rescisão, concessão de recesso dentro do período da vigência do termo,
Valor da bolsa, né, se é um estágio remunerado, nos termos do artigo 12 da Lei 11.788 de 2008. Concessão de benefício nos termos do parágrafo 1º do artigo 12 da Lei 11.788 de 2008, que é a lei do estágio. Número da apólice e da companhia de seguros. Mas aí você me pergunta assim, mas Cláudia, quais são as principais regras que a empresa deve atentar no contrato de estágio? Gente, como eu expliquei, a empresa deve regularizar o termo de compromisso de estágio com todas as normas exigidas pela lei, para que assim ela e o estudante estagiário fiquem seguros. Dessa forma, gente, todos os documentos devem ser preenchidos e entregues nas datas previstas antes que esse estagiário em questão comece a exercer suas atividades diárias dentro da sua empresa. Mas qual seria o tempo máximo de um contrato de estágio então, Cláudia? De acordo, gente, com a lei do estágio, que é 11.788 de 2008, um estagiário não pode ficar mais de 2 anos em uma mesma empresa. Eu falei isso para vocês no início do vídeo, lembra? Exceto quando se trata de um estagiário portador de deficiência. Sendo assim, gente, não há prazo mínimo para a realização do estágio na faculdade. Contudo, os contratos não poderão ultrapassar 2 anos em cada instituição. Vale ressaltar que isso não significa, que esse estagiário não possa estagiar durante todo o tempo de duração do curso, mas isso será feito em empresas diferentes. Ou seja, se ele tem uma faculdade, por exemplo, de 4 anos, ele, para fazer todo ela em estágio, ele vai ter que trabalhar no mesmo segmento, em empresas diferentes, mas do mesmo segmento para ele adquirir a prática, ok? Mas como funciona a contratação do estagiário na prática, Cláudia? Como eu falei para vocês, a contratação ela é formalizada e regulamentada exclusivamente pelo termo de compromisso do estágio, certo? Mas isso não impede de modo algum que a empresa faça processos seletivos da mesma forma que faz com os CLTs, com quem tem registro de carteira assinado. É necessário que a companhia contratante assegure que o estudante irá realizar atividades práticas de sua profissão e assim aprender a exercer a função no futuro. Por isso, gente, que é importante definir o perfil desejado para o estagiário, elaborar uma vaga clara, objetiva, com as principais atividades de trabalho, formação e outros, Divulgar a vaga nos canais adequados, o que pode incluir o site da empresa, redes sociais ou banco de vagas, ou até colocar lá, uma propaganda dentro das faculdades que você deseja buscar estagiários para aquele setor. Criar etapas que estimulem a interação no processo seletivo. Gente, é muito importante. Analise os currículos recebidos com atenção. Mas, Cláudia, quais são os documentos necessários para a gente contratar um estagiário afinal? Este tipo de contratação, pessoinhas do meu coração, segue uma legislação específica e, neste caso, o termo de compromisso de estágio se forma um único documento para regulamentar a admissão dos estagiários. Como eu disse para vocês, ele deve ter 3 vias de ser firmado entre estudante, contratante e instituição de ensino e agente de integração, quando houver, se tiver alguém intermediando esse contrato, que às vezes tem empresas que fazem isso. O processo é essencial para continuar que o profissional esteja regularmente matriculado, ou seja, você não pode contratar estagiários que não estejam estudando, você já notou, O documento também tem como objetivo de informar as atividades que serão realizadas. Lembra que eu falei que você no final vai ter que dar lá um relatório de tudo que o estagiário fez? Então é importante que você vá fazendo isso durante o estágio. E também se estão de acordo com a formação do aluno, no caso do estágio obrigatório. Tem faculdade, por exemplo, a faculdade que eu fiz de Direito, ele obriga que a gente tenha estágio obrigatório em escritórios de advocacia. Então, quando é assim, você tem que seguir essa regulamentação toda que eu estou te falando, mas o estudante, o estagiário, ele é obrigado a fazer esse estágio. É fundamental constar no documento a jornada de estágio, o valor da Bolsa Auxílio, com outros dados importantes, como, por exemplo, a apresentação do estudante como aluno regularmente matriculado em determinado curso na instituição, data, início e previsão do término do curso, semestre ou ano que está cursando, condição do composto
conforme disposto na lei do estágio, carga horária mínima para estagiários obrigatórios, comprovante de residência recente, é importante que você tenha isso no documento da sua empresa, 2 fotos para a gente comprovar que aquele estagiário é realmente a pessoa que você está contratando, autorização para contratação, renovação do estágio remunerado e número da conta corrente para que você deposite, né, o valor da bolsa, se for um contrato remunerado. E Cláudia, qual é a importância do contrato de estágio? Antes de contratar um estagiário, pessoal, é importante, é essencial que a empresa pesquise e reveja todas essas regrinhas e devem seguir para estar em dia com as leis, que assim ela tenha também, né, esteja segura da melhor forma possível. Uma sugestão que eu te dou é que você ouça esse vídeo mais de uma vez e faça um manualzinho se você quer ter a prática de contratar vários estagiários, né? Além disso, a companhia tem que saber que o contratado em questão, né, o estagiário, deve estar devidamente matriculado em uma instituição de ensino. Lembra que eu te falei que ele precisa estar estudando? Afinal, um dos objetivos desse estágio é contribuir para a formação e profissionalização dos alunos. Logo, a jornada de trabalho ela deve ser reduzida para não comprometer os estudos do estagiário. Portanto, quem pretende recrutar estudantes universitários ou do ensino médio deve considerar que o período de trabalho desses profissionais será de até 6 horas diárias e 30 horas semanais. Lembra que eu falei para você dos períodos, que eu até peguei a colinha? Então, essas inclusive podem ser alteradas em época de provas. Mas, Cláudia, por último assim, o que a legislação afinal fala sobre o controle no contrato de estágio? Gente, segundo a lei vigente, a jornada do estagiário será definida em comum acordo entre a instituição e o ensino, a empresa, o estudante, o representante legal, se ele for menor, né? Você precisa ter o pai ou a mãe ou o representante assinando. Ainda que não esteja prescrito na lei, o controle de jornada pode ser aplicado dentro da sua empresa. Ele, inclusive, ajuda no gerenciamento, né, do quadro de estagiários, facilitando o dia a dia do seu RH, né, quem controla esse pessoal todo que trabalha na sua empresa. Isso também precisa estar no termo de compromisso, além de ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar 4 horas diárias e 20, né, naquela casa dos estudantes de educação especial, né, e dos finais de ensino fundamental, como eu te falei, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos e 6 horas diárias, até 30 horas. Eu estou repetindo isso várias vezes, para que você possa fazer o seu manualzinho aí e possa fazer uma contratação segura. Queria dizer para vocês o seguinte, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, né? Pode até ser considerado uma aula, né? Eu tenho vários vídeos vistos por estudantes de contabilidade, então aproveite-se, delicie-se com esse vídeo, porque eu procurei, né, explicar bastante vezes e alguns pontos eu falei várias vezes para poder você gravar, né? O que é um contrato de estágio, o que a lei 11.788 de 2008 diz para que as empresas devem fazer com essa contratação e essa contratação seja uma contratação segura e regularizada, tá? E tudo isso, gente, para que o contrato de estágio não seja equiparado a uma contratação normal pela CLT. Por isso é muito importante você seguir todas essas regras direitinho, ok? Bom, pessoinhas do meu coração, não deixe de deixar o seu comentário aqui, dá um like pra gente, ajuda a gente a propagar esse vídeo, né? Ajuda também quem precisa estudar nesse tema, ok? Te deixo aqui com um grande abraço.